Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais esse papo filosófico. Sou o professor Isaías, de Filosofia, e hoje eu vou contar aqui com a colaboração da nossa intérprete, Monique, que é uma pessoa bem simpática e uma competentíssima profissional. Então vamos trabalhar e hoje nós vamos falar um pouco a respeito dos movimentos sociais nos anos 60. Não fiquem muito preocupados se a gente vai falar mais as coisas relacionadas ao Brasil do que ao resto do mundo. A gente vai se ater muito na situação do Brasil na década de 1960. Então, a década de 1960, ela vai ser uma década de grande efervescência dos movimentos sociais no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. Uma das coisas que vale a pena a gente enfatizar de imediato é que nessa década também vai acontecer a segunda onda do movimento feminista no mundo, né? Encabeçado pela Simone, né? Simone de Beauvoir, francesa, que se tornou uma das grandes representantes do movimento feminista naquele momento, né? Lembrando que o existencialismo de Sartre, que era esposo da Simone, foi quem a influenciou muito para fazer esse trabalho juntamente com ele, porque o Sartre dizia que nós nascemos condenados à liberdade e só não somos livres para abrir mão da própria liberdade. Então, é muito importante a gente ver que, a partir de 1960, emergiram uma série de lutas por direitos civis, reconhecimento das diversidades culturais, tais como movimento das mulheres, que eu já fiz referência ainda agora, movimentos estudantis, movimentos gays, negros, indígenas, sem terras, movimentos de ambientalistas, pacifistas, imigrantes, consumidores, trabalhadores desempregados e outras tantas categorias. Então, é um momento em que o mundo está passando por uma retração econômica e, por conseguinte, era previsível, de certo modo, que esses movimentos começassem a aflorar. Não apenas decorrente da questão econômica, mas da própria questão cultural. Agora, nós temos aí o seguinte, essa década de 1960, tem o fortalecimento desses movimentos. A gente não pode dizer que nunca houve nenhum movimento anteriormente, mas principalmente esses movimentos de esquerda nos países ocidentais, tanto no plano político quanto no plano ideológico. Então aqui, aquela mentalidade esquerda e direita, que apareceu lá logo no pós-Revolução Francesa, no contexto da Revolução Francesa, vão se tornar mais evidentes. O surgimento do feminismo, os movimentos civis em favor dos negros, homossexuais, irão dar a tônica para as reivindicações nos anos seguintes. Movimentos como hippies, contrário à Guerra Fria e à Guerra no Vietnã, surgiram para encabeçar os ideais pacifistas da época. Um conjunto de manifestações surge em diversos países. Essas manifestações decorrem dos movimentos pelos negros, dos movimentos pelos gays, como a gente já falou anteriormente, diversas categorias. A rebeldia dos anos 60 terá o seu ápice em 1968, quando diversos movimentos estudantis pelo globo tomam conta das ruas para contestar a sociedade vigente. Então, contestação da economia, mas contestação também da cultura. Agora, a música. Então, quanto à música, nós vamos ter aí, por exemplo, o movimento dos Beatles, dos Rolling Stones, que são ícones da música mundial, né, digamos assim, pelo menos no Ocidente. Então, aqui, Bob Dylan, ele vai representar a música de protesto. Então, a música de protesto ela não vai começar aí no Brasil na década de 60, mas ela começa, então, aí pelos Estados Unidos mesmo. Então, mas aqui no Brasil ela chega imediatamente. Então, no Brasil nós vamos ter aí a figura, por exemplo, de Elis Regina, que inaugura a música popular brasileira, que a gente chama popularmente de MPB. Isso em 1965.
65, quando interpreta Arrastão de Vinícius de Moraes e Edu Lobo. O movimento é consolidado no Festival de Música Popular Brasileira da TV Record. Em 1967, surge a Tropicália, com Caetano Veloso, Gilberto Gil e os Mutantes, Tom Zé e Torquato Neto, mas o que está no boom mesmo é a Jovem Guarda. Então nós aí vamos ter cantores como o Erasmo Carlos, né? É um dos grandes, o próprio Gerry Adriani, são dois músicos bem afamados da época aqui no Brasil. Agora, nós não podemos deixar de fazer uma contextualização. A contextualização é a seguinte: essas músicas, principalmente as músicas de protestos, que elas vão começar aí com a Tropicália, Caetano, Gil, o Chico Buarque também, embora ele não faça diretamente parte da Tropicália, ele é um dos grandes representantes desse movimento de combate à ditadura militar aqui no Brasil pelas suas composições e pelas suas canções. Então nós vamos ter uma efervescência artística muito grande aqui no Brasil, música de qualidade, mexendo com essa questão ideológica, né? Com a questão política e também com a questão econômica. Na verdade, é um movimento que tenta combater, lá no fundo, a desigualdade social. Então, nós temos esses movimentos e agora tem outras coisas também. Nós não podemos esquecer o lado da moda. Então, o comportamento da sociedade influenciou a moda, surgem as roupas unissex, que antes eram proibidas, inclusive as religiões, a religião cristã aqui no Brasil combatia muito quando a mulher vestia alguma roupa semelhante à roupa do homem ou vice-versa. Então, um exemplo disso é a calça comprida, que era antes usada apenas pelos homens, elas passaram a ser usadas também pelas mulheres. As calças compridas passaram a ser também parte da vestimenta feminina, o que em muitas situações ainda hoje isso é contestado. Alguns pensamentos religiosos ainda hoje contestam isso, mas então começou nessa época a mulher passar a usar a calça comprida com mais frequência. Bom, e depois a mini saia. A mini saia foi o bicho. Então foi aquela que na realidade veio causar escândalo. Então muita gente condenava, se queria estabelecer leis para poder o tamanho da roupa que se podia, que não podia usar, principalmente as mulheres. Então, outros modelos característicos da época são os tubins, aquelas roupas bem coladas no corpo, uma espécie de vestidinho que as mulheres usavam, bem colados ao corpo. As botas de cano longos que passaram a fazer parte da moda vigente. Então, naquele momento, era uma coisa assim escandalosa para aquela sociedade conservadora, uma sociedade que ainda era muito voltada para essa questão religiosa e tudo mais, ainda hoje é, mas naquele tempo causou um reboliço muito grande na sociedade, por assim dizer. Agora, outra coisa também que é importante é que a televisão ela passa a entrar, até então a gente tinha o rádio, a gente tinha, né, os jornais, agora a gente passa a ter a televisão a cores, a partir da década de 60. Então, no Brasil, a TV Tupi, ela, por assim dizer, ela foi uma inauguradora, pioneira para implantar a televisão no Brasil. E no dia 26 de abril de 65 foi inaugurada a Rede Globo, lá no Rio de Janeiro. Agora, o cinema europeu, ele também passou a ganhar força naquele momento e o cinema brasileiro acompanhou aí com o Glauber Rocha. Um dos grandes filmes que fez sucesso aí na década de 60 foi um filme chamado 2021, Uma Odisseia no Espaço, que nós temos aí até uma imagem ilustrativa aí no nosso material. De qualquer modo, nós vamos ter aí esse momento, um momento em que vai trazer questionamentos que prevalecem até os dias de hoje. Vamos tomar aqui uma questão bem particular, a questão do movimento feminino. Nós sabemos que aqui no Brasil, o sufrágio da mulher só foi possível aí num dos governos de Getúlio Vargas. Então, a mulher passou a poder votar. Mas se a gente prestar bem atenção, ainda na atualidade, nós temos
poucas mulheres participando da vida política comparada à quantidade de homens que nós temos participando da vida política. Agora, se o movimento feminista aqui no Brasil, nessa segunda onda, ele não foi muito forte, foi por conta da ditadura militar. Então, como a ditadura militar ela começou aí em 1964, então ainda na primeira parte da década de 1960, então esse movimento contra a ditadura militar, ele de certo modo, ele abafou o movimento feminista aqui no Brasil. Então, as mulheres estavam na luta, sim, mas as mulheres elas estavam num movimento para combater a ditadura militar. Não era um movimento feminista ou feminino, na verdade. Agora, uma outra coisa que a gente precisa refletir na atualidade é a seguinte: esse movimento ainda é pertinente? Esse movimento ele ainda precisa ser enfatizado e levado em conta? Eu só quero trazer aqui um dado sociológico, porque a nossa aula de hoje está parecendo muito mais uma aula de sociologia do que uma aula de filosofia. Não fiquem espantados pelo seguinte, porque todas as outras disciplinas, todas as outras ciências, como a sociologia, a matemática, elas vão nascer com a filosofia. Eu sempre costumo dizer que nós não podemos apanhar laranja em um terreno se não tiver uma laranjeira. Então, assim a gente pode fazer uma comparação da filosofia com a ciência. Nós só podemos colher ciência onde tem filosofia, porque a filosofia ela é a mãe de todas as ciências, ou seja, é a laranjeira que vai produzir as laranjas chamadas ciências. Então, tem muita afinidade entre a filosofia e a sociologia, como tem muita afinidade entre a filosofia e a matemática. Eu posso colocar até numa questão de Enem, uma questão de lógica na filosofia, sendo ela uma questão matemática. Por isso, não fiquem espantados se a nossa aula de hoje tem muita semelhança com a sociologia. Então, mas voltando a falar do movimento feminino, do movimento feminista, por assim dizer, a gente precisa trazer a coisa para a atualidade. Por que o movimento ainda é pertinente? Ele é pertinente porque hoje os homens que trabalham 44 horas em uma empresa, durante uma semana, em casa ele ainda trabalha 10 horas e um pouquinho mais de 10 horas, ajudando em casa. A mulher que trabalha na mesma empresa e trabalha 44 horas também durante a semana, ela ainda trabalha em casa 21 horas. Ou seja, a mulher trabalha mais do que o homem. Então, ela presta o mesmo serviço, ela pode estar trabalhando na mesma empresa que o homem, mas em casa, durante a semana, ela ainda trabalha 21 horas e o homem em torno de 10 horas. É muita diferença. Então, veja aí, porque ainda é pertinente a luta para a emancipação da mulher. E nós não estamos falando de dados de 10 anos atrás, não. Nós estamos falando de dados da atualidade. Isso é um dado sociológico, mas faz a gente refletir para que a gente possa evoluir. Agora, uma outra coisa que nós vamos ter é a seguinte: o uso da informática para os fins comerciais, com o lançamento da IBM e outros lançamentos que vão aprimorar mais tarde a nossa internet, aprimorar mais tarde os nossos aparelhos, nossos computadores, essas coisas começam a estar na ordem do dia aí na década de 60. Então nós temos aí na nossa imagem uma ilustração com várias imagens de objetos produzidos pela tecnologia daquela época. E uma das imagens que chama aí a atenção também é a imagem do homem na Lua, porque do ponto de vista da tecnologia, havia a corrida espacial aí durante a Guerra Fria, não é? Entre os Estados Unidos e a União Soviética, que era encabeçada pela Rússia. Então, os soviéticos enviaram o primeiro homem à Lua aí em 1961 e os Estados Unidos o primeiro homem à Lua. Então, na verdade, os soviéticos enviaram o primeiro homem ao espaço, não foi à Lua. Mas os Estados Unidos, em 69, eles vão enviar o primeiro homem à Lua. E isso aqui, os próprios astronautas disseram que era um pequeno passo para o homem e um grande passo para a humanidade. Agora,
Quanto ao aspecto simbólico, podemos destacar a construção do Muro de Berlim, né, para separar a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental, teoricamente para separar o capitalismo e o socialismo, né? No dia 5 de junho de 1967, ficou marcado pelo ataque de Israel ao Egito e à Síria naquilo que ficou conhecido como Guerra dos 7 Dias. No Brasil, foi inaugurada a cidade de Brasília um ano depois que eu nasci. Então, a cidade de Brasília foi inaugurada em 1960. Eu nasci em 59, portanto, quando a cidade foi inaugurada lá no Planalto Central, eu estava com 1 ano de idade. Bom, no ano seguinte, João Goulart virou o primeiro presidente trabalhista brasileiro, mas ele foi deposto pelo golpe militar de 1964, que inaugurou a ditadura militar no Brasil. Então, finalmente, do ponto de vista da economia, nós tivemos uma desaceleração da economia mundial. Então, acabou os anos dourados do capitalismo, embora o Japão tenha apresentado aí um significativo avanço de crescimento na produção. No Brasil, o processo de industrialização teve um certo aprofundamento, especialmente após a construção de Brasília, levada lá a capital para o Planalto Central. Os investimentos na infraestrutura irão procurar interligar o país à capital. São Paulo continuou sendo o principal baluarte da industrialização. E no final dos anos 60, o milagre brasileiro, né, que tinha sido implantado aí pela ditadura militar, já começava a dar sinais de falência. Muito bem. Então, agora, nós temos aí uma questão do nosso material didático, aquele material do sistema Farias Brito de ensino, que nós estamos utilizando como base para as nossas reflexões. Então, essa questão, na verdade, ela já esteve aí pelo Enem, né? Bom, o ano de 1968 ficou conhecido pela efervescência social, tal como se pode comprovar pelo seguinte trecho retirado do texto sobre propostas preliminares para uma revolução cultural. É preciso discutir em todos os lugares e com todos. O dever de ser responsável e pensar politicamente diz respeito a todos. Não é privilégio de uma minoria de iniciados. Não devemos nos surpreender com o caos das ideias, pois essa é a condição para a emergência de novas ideias. Os pais do regime devem compreender que a autonomia não é uma palavra vã. Ela supõe a partilha do poder, ou seja, a mudança de sua natureza. Que ninguém tente rotular o movimento atual, ele não tem etiquetas e nem precisa delas. Então, essa aqui é uma reflexão que a gente encontra aí num dos jornais franceses da época, de 1969. Então, nós temos aí o seguinte: os movimentos sociais que marcaram o ano de 1968. Letra A. Foram manifestações desprovidas de conotação política que tinham o objetivo de questionar a rigidez dos padrões de comportamentos sociais fundados em valores tradicionais da moral religiosa. Havia, sim, alguma contestação à religião, mas eram manifestações políticas. Letra B. Restringiram-se às sociedades de países desenvolvidos, onde a industrialização avançada, a penetração dos meios de comunicação de massa e a alienação cultural que deles resultavam eram mais evidentes. Não, isso estava evidente em todos os lugares, tanto que o Brasil também participou do movimento. Letra C. Resultam no fortalecimento do conservadorismo político, social, religioso que prevaleceu nos países ocidentais durante as décadas de 70 e 80. Então, claro que não significa fortalecimento de conservadorismo. Letra D. Tiveram baixa repercussão no plano político, apesar de seus fortes desdobramentos nos planos sociais e culturais expressos na mudança de costumes e na cultura.
Finalmente, nós vamos aí ter como a resposta correta a letra E. Inspiraram futuras mobilizações como o pacifismo, o ambientalismo, a promoção da equidade, quer dizer, igualdade de gêneros, e a defesa dos direitos das minorias. Então, visava mesmo acabar com essa história da mulher ganhar menos do que o homem fazendo o mesmo tipo de trabalho. Bom, então eu agradeço aí a participação de todos vocês. O nosso material didático ele continua sendo a base dessas nossas reflexões, então o material aí do Sistema Faria Brito de Ensino, nós ainda estamos trabalhando com o primeiro volume, e eu quero também convidá-los a entrarem aí nas nossas plataformas, não apenas para rever o material, as questões tiradas do nosso material didático, mas para retomar as aulas para uma maior solidificação daquilo que a gente precisa conhecer para o Enem e para a nossa vida fora. Muito obrigado por mais esse encontro e no próximo nós estaremos falando de outras coisas também que são pertinentes ao nosso conteúdo, ligado a não apenas à questão dos movimentos sociais, mas principalmente ao conhecimento e à verdade. Muito obrigado a todos.